Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, nesse canal nós temos a proposta de estudarmos texto da palavra do Senhor. Hoje o texto que nós estaremos fazendo um breve comentário, exatamente está em Lucas capítulo 24, do versículo 28 até o 35. Jesus, após o momento que ele teve com os discípulos no caminho de Emaús, ele foi convidado para entrar. Exatamente isso, esse texto fala sobre isso. E vamos comentar um pouco sobre esse acontecimento. Então vamos ao texto, diz assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, é importante esse texto, né, no momento que Lucas registra esse texto, a importância desse texto para o cristianismo, né, para o cristianismo, a ideia realmente dessa ressurreição de Cristo, uma ressurreição factual, né, verdadeira, onde após a sua ressurreição ele ressuscita com o corpo glorificado. Por isso que Paulo lá na primeira carta aos Coríntios fala sobre a ideia de um corpo, esse corpo espiritual, né, esse corpo realmente. E é interessante que ele partiu o pão. Mais tarde nós vamos ver lá no próprio Evangelho de João, ele comendo peixe com os discípulos, né? Então exatamente essa ideia de que ele realmente era um corpo que se alimentava de coisas físicas, né? Coisas físicas. E era um corpo, quer dizer, a ressurreição. Então a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. E aqui ele ressuscita com o corpo glorificado. Então no caminho de Emaús ele vem expondo as escrituras para aqueles irmãos que estavam com ele ali. E naquele momento eles não reconheceram, né? Porque exatamente o corpo glorificado ele tem uma conotação não de um corpo comum, né, como esse corpo nosso que perece, é um corpo perfeito. Então Jesus, sendo primogênito de uma nova raça, né, o primeiro de chamado de novo Adão, então automaticamente eles não reconheceram, não reconheceram. Aí eles reconheceram exatamente no partir do pão. Quer dizer, ele deve ter ficado um pouco inculcado no caminho, como Jesus veio expondo as escrituras, como eles mesmos falaram, né? Então, amados, a base do cristianismo é exatamente essa a ressurreição de Cristo. Aí Lucas ele coloca muito bem esse texto exatamente sobre essa questão de que Jesus ele estava conversando, né, conversando de forma física, entrou, né, numa casa para estar de portas trancadas, que estavam com medo, E é interessante que a partir daqui eles começaram então a sair da casa, eles abriram a porta, agora foram, né, comunicar aos 11 discípulos e foram, a partir do momento que eles entenderam que era o próprio Cristo que havia ressuscitado, e depois Jesus encontra com eles, com todos eles, mandou que eles esperassem em Jerusalém. Então, exatamente, amados, porque a ressurreição de Cristo, e Jesus volta para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo, e aí a partir daquele momento, aqueles homens que estavam com medo de portas trancadas, eles começam a ter a atitude de sair, né, e comunicar, e vamos conversar, porque realmente Jesus ressuscitou, é verdade, é real isso que aconteceu. Isso que aconteceu. E o texto fala que eles não viram, que ele de repente desapareceu, né? Porque esse corpo glorificado não está sujeito a essa matéria. Então a gente não sabe o que aconteceu de fato, assim que ele desapareceu, né? Então é exatamente isso. É um corpo perfeito, chamado de corpo perfeito, corpo glorificado. Então houve a ressurreição de fato de Jesus. Então esse texto factualiza isso, E exatamente a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. E eles ficaram admirados, Então o que acontece é que a ressurreição para eles, naquele momento que eles estavam ali, após a morte de Cristo, estavam pesarosos, né, receosos, com medo de porta trancada, e automaticamente a ressurreição de Cristo foi surpresa para eles. Eles foram pegos de surpresa com a ressurreição. Eles não imaginavam que isso iria acontecer. E é interessante, amados, que se nós olharmos para o século XIX,
nós tivemos a teologia liberal, né? Eu chamo até de teoria liberal, não é teologia. Né? Teologia é estudo de Deus. Esse liberalismo do século XIX é basicamente uma teoria, são teorias. Tanto que eles, né, esses teólogos do século XIX, cada um fala uma coisa, né? Eles, assim, uns pendem para um lado da alegoria, outros espiritualizam o texto dizendo que não, isso aí eles leem de forma espiritual, não factual, de forma real. Então é complicado. Então está impregnado dentro do nosso contexto cristão, né? Global, as teorias, né? As teorias liberais que colocam exatamente textos como esse, como se fossem alegóricos e não factuais. Então cada teórico liberal, eu já li bastante sobre isso, né? Na academia teológica a gente tem acesso a esses teólogos, né? E a gente percebe que realmente eles se perderam porque não conhecem, né, o texto, o contexto bíblico, o plano de salvação em Cristo Jesus. O plano de salvação em Cristo. Então eles se perderam realmente. Então esse texto ele coloca, né, ele realmente coloca de forma muito factual que Jesus estava comunicando, né, ressuscitou, era um corpo, né, que se alimentou, deu graças, né, estava junto com eles. E vários textos corroboram exatamente com essa questão. Então, é a ideia da ressurreição do corpo, né? Ressurreição do corpo. Então, fisicamente, Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou. Então, esse texto deixa muito claro isso para nós. Né? Esse diálogo com eles no caminho de Emaús e as aparições de Cristo, né? A aparição de Jesus lá, né? Quando eles estavam pescando, né? Que Jesus preparou aí um café da manhã para eles naquele momento. Então, a aparição factual de Cristo, né? Então a ressurreição. Então a base, né, do cristianismo é a ressurreição de Cristo, do corpo ressuscitado, né? Porque muitos pregam, porque é um espírito, não é um espírito, é um corpo, chamado por Paulo de corpo espiritual, né? Corpo espiritual. Um corpo realmente que comeu peixe, que andou, né, que conversou, né, um corpo realmente. Então essa é a colocação teológica do texto. Vamos à colocação teológica do texto. Agora vamos fazer algumas aplicações para nosso tempo, né, para nossos dias de hoje. Amados, se a ressurreição de Cristo naquele momento causou um impacto positivo, né, de que eles estavam de portas trancadas, com medo, né, do problema, da dificuldade que estava ali, porque Jesus havia sido morto, se a ressurreição de Cristo, quando eles entenderam que Jesus ressuscitou realmente, e aí naquele momento eles abrem as portas, né, e vão, né, comunicar, falar com os outros, significa, amados, que hoje cada um de nós, cada cristão, né, que aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, né, é um mensageiro, né, que deve estar não ficar trancado, mas abrir as portas, né, e comunicar a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, Jesus ele está vivo, né, ele está vivo. E foi real a ressurreição de Cristo. Pegar texto como esse e falar, foi real a ressurreição de Cristo. E por isso nós ressuscitaremos um dia. Por isso que Paulo fala em Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo seguido nós vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, o primeiro que ressuscitou. Então, amados, Jesus é o primogênito dessa nova raça, esse novo Adão, e subsequentemente, lá no final, nós seremos aí, estaremos juntos com Jesus após a ressurreição e após a glorificação do nosso corpo também, como o corpo de Jesus estava em estado de glorificação. Então, amados, é importante nós pregarmos isso, e as pessoas precisam saber disso, saber que realmente esse tempo que nós temos na vida é transitório, passa, realmente existe uma esperança de uma eternidade, uma sociedade futura perfeita. O que está sendo preparado para o futuro é uma sociedade perfeita, não uma sociedade que nós temos aqui que é imperfeita. Tudo é complicado, tudo é difícil, né? O mundo está entrando num estado de depreciação, de queda. A queda em Adão trouxe muitas coisas ruins para esse mundo. No entanto, a esperança que o texto bíblico traz para nós é exatamente isso, que Jesus ele ressuscitou e automaticamente nós lá ressuscitaremos no último dia. E aí Apocalipse 21, quando fala da Nova Jerusalém, a ideia de uma sociedade perfeita vivendo em sociedade perfeita, não essa imperfeição que nós temos. Então nós devemos realmente abrir as portas, né, e comunicar, né, a salvação em Cristo Jesus, não ficar presos, não ficar com medo. Eles estavam com medo de portas trancadas. Aí quando eles entenderam isso, né, quando compreenderam, houve a compreensão, e aí exatamente ele falou assim, não ardia o nosso coração quando ele andava conosco, né,
no caminho, né, não ardia, por acaso, porventura não ardia o nosso coração. Então que essa mensagem arda no seu coração e você vá para Jerusalém, vá comunicar aos outros, né, vá pregar, vá falar com os irmãos, vai fortalecer a fé dos irmãos. É interessante que eles foram lá falar com os discípulos, fortalecer a fé dos discípulos. Aí automaticamente eles também começaram a falar que não, nós também tivemos esses encontros, então Jesus apareceu para eles. Essa é a primeira aplicação, né? Abre as portas e vamos pregar o Evangelho, né, da salvação em Cristo Jesus. A segunda aplicação que nós podemos fazer nesse texto é que hoje nós vivemos um tempo realmente, né, tempo do fim, e o tempo do fim, ele é um tempo que assim, a própria Bíblia, o próprio Paulo coloca da ideia de que tempo de apostasia, muitos apostarão da fé, né, por seguir espíritos, ensinos, doutrina, quer dizer, ensino, existe uma estrutura de ensino, existe uma pedagogia, existe um material didático, significa ensino de demônios, tá? Exatamente, que pega o texto bíblico e deturpa, né? Então espiritualiza, fala que não, né, isso aí está representando, né, a ideia de eles usam a alegoria para espiritualizar e esquecem da factualidade do que aconteceu, né? Jesus realmente ele veio, né, veio em carne. Por isso que o texto bíblico fala que os espíritos imundos eles não aceitam, eles não querem falar que Jesus veio em carne, eles negam que Jesus veio em carne. Então todo aquele que negar que Jesus veio em carne de forma factual, dizendo que tudo isso é alegórico, exatamente satanismo. É satanismo. Então se tem teólogos falando isso, eles são teólogos que penderam para o satanismo, né? Porque negam que Jesus veio em carne, de forma factual e real. Então, amados, leia a Bíblia como palavra do Senhor, como coisas que aconteceram de fato, como fatos, como eventos que aconteceram na história da humanidade, e exatamente isso. E saiba que a Bíblia é a palavra do Senhor e ela nos alimenta, nos fortalece. E ela fortalece a cada um de nós. Jesus veio falando, expondo as Escrituras para eles do caminho de Emaús. Então Jesus não perdeu aquela oportunidade. Então devemos nos ater às Escrituras sempre. Não aos homens, aos teóricos, né? Teóricos que falam que são teólogos às vezes, né? Existem muitos, né, que penderam para esse lado, né? Penderam para esse lado. E aí, em vez de se tornar teólogos do estudo da palavra do Senhor, tornaram-se teóricos. E aí fujamos dessa apostasia, desses ensinos de demônios, né? Dessa pedagogia, né? E desse material didático que eles criaram fora da palavra do Senhor. Leamos a palavra do Senhor, né? E que a palavra realmente ela realmente vai falar aos nossos corações, vai nos edificar. Ok? E a terceira e última aplicação, né? A terceira e última aplicação é que estar com Jesus vai arder os nossos corações, né? Com a alegria da ressurreição, da esperança que nós temos. Como é bom servir ao Senhor e saber que nós temos a certeza da ressurreição no último dia. Que Deus te abençoe, te fortaleça e cada vez mais nós possamos olhar para textos como esse e observar e falar como foi bom o que Jesus fez, né? Ele ressuscitou e nos deu a esperança da ressurreição no último dia. Deus te abençoe. Você que ficou até o final, eu peço que você dê um joinha, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam desfrutar da palavra do Senhor. Deus abençoe.